ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to. Bom dia para todos meus amores, na sua paz de Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal com vocês. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá todo mundo bem, graças ao nosso bom Deus. Eu espero que todos tenham um domingo abençoado. Deixa eu desligar aqui essa já. Todos venham ter um domingo abençoado, tá bom? Com muita saúde, muita paz, muita alegria, né? E, como todos já sabem, hoje domingo, dia do filhote, vim pra cá. Aí eu vou fazer uma galinha e vou fazer uma lasanha, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho só do meu dia, tá bom? Aí aqui, pessoal, já tô com a água do macarrão quase fervendo, mas eu vou colocar mais um pouco de água. Aqui tá o nosso molho de macarrão caseiro, que eu tirei ontem à noite, né? Tá fazendo a nossa lasanha. E aqui tá a galinha, coloquei de molho aqui um pouquinho de vinagre. Ela já tava congelada, tá bom, pessoal? Eu compro a galinha inteira, corto, divido, né? E já guardo assim, toda cortadinha, facilita bastante. E é isso. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me want.
Pessoal, hoje de manhã eu fui na padaria comprar pão e olha o que eu ganhei do dono da padaria. Ele tem uma chácara, né? Olha que coisa linda. Ele é assim. Ele dá época de Natal, ele dá panetone. Dia das crianças, ele dá presente para as crianças. Olha que pé de alface dele. E sem agrotóxico, né? Logo eu que amo plantar, fico doidinha. Eu queria plantar essas coisas também. Aí aqui, pessoal, eu peguei os temperos para temperar nessa carne moída. Vou colocar aqui. Vou dar uma acrescentada no sabor do nosso molho, né? Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Aí já vou colocar aqui na galinha também, para mostrar os dois. Ó. Vou colocar um pouquinho também aqui de tempero baiano. Vou temperar os dois caldeirão ao mesmo tempo. Vou colocar um pouquinho de cominho com coentro aqui também na galinha. E é assim, facilita muito, né, pessoal? A gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cebola, alho, salsinha desidratado. Aqui também. Vou colocar um pouquinho. Esse temperinho destino. Um pouquinho aqui, vou colocar mais um pouco. E vou colocar um pouquinho de colorau aqui no nosso molho. Um pouquinho de colorau aqui na galinha. Aqui eu vou colocar páprica. Como eu só tenho essa, eu vou colocar só na galinha. Páprica acabou também. Aí eu vou colocar na galinha também um pouquinho de limão pepper, que eu gosto, né? Dar um sabor, dar uma misturada aqui. E pronto. Sal aqui e sal da galinha. Vou colocar 3 colherzinhas pequenas, não, se precisar de mais, eu coloco. Um pouquinho de vinagre também aqui na galinha. Mexe, mexe, mexe. O da galinha ainda tá apagado, só vou só colocar os temperos. Só como aqui tá fazendo friozinho, vocês acreditam que não descongelou todo? Eu vou deixar descongelar mais um pouco e eu coloco mais aqui. Se não descongelar, até a hora de fazer a lasanha, aí eu vou colocar no micro-ondas. Pronto, pessoal, ó. Coloquei o tomate, a cebola, o pimentão. Achei que tava gravando e não tava, pessoal, mas não tem nada não, ó. Tá aqui, eu já acendi o fogo, agora eu vou colocar na pressão. Tô achando meio branco, mas eu vou deixar assim, quando eu abrir, se precisar de mais colorau, eu coloco. Eu vou colocar no fogo sem colocar água. Aí eu deixo cozinhar aqui uns 10 minutinhos, se precisar depois eu coloco. Aqui, ó, tá o molho do macarrão já. Coloquei aqui. E o fogo da água do macarrão eu tinha apagado, porque como eu tava ocupada aqui, né? Aí aqui, pessoal, ó, tem extrato de tomate, ó. Já tá soltinho, vou colocar aqui dentro. Pra dar uma cor e uma engrossada nesse molho. E aí ele que derreta, né não, pessoal? Só tampar aqui, ó. Daqui a pouco ele derrete tudo. E a gente mistura. Aí vai dar uma encorpada aqui. E por último de tudo eu vou colocar o cheiro verde. E aqui, pessoal, os filhotes já chegou. Eu tô montando a lasanha, tô aqui conversando, aí eu resolvi gravar áudio, né?
porque estamos aqui batendo papo já. E eu já vou montando, tá bom, pessoal? Para adiantar aqui, né? Enquanto a gente conversa, eu já vou montando a lasanha, que é bem fácil, né, pessoal? Não tem segredo montar lasanha. É bem rapidinho. Eu coloco o molho, depois coloco o macarrão, depois coloco a mussarela, o presunto, aí o molho novamente. E vou intercalando, né? E eu tô falando isso para quem nunca fez, porque tem muito casalzinho aí novo, pessoas que foi morar sozinha e não sabe como montar uma lasanha. Então, aí é bem facinho, né? Eu comprei esse macarrão aí, mas tem um outro macarrão, aquele um que é bem fininho, pessoal. E o pacote é pequenininho e você não precisa nem cozinhar ele. Você pode fazer bastante molho e vai fazendo o mesmo processo. Primeiro molho, depois o macarrão, né? E depois o queijo, o presunto, até finalizar. Tem cozinhar, depois só colocar no forno e dar papel alumínio que ele cozinha. Eu até prefiro o outro, que eu acho que é mais rápido, né? Mas no dia que eu fui fazer compra de mês, não tinha dele no mercado, só tinha desse, né? E esse ele rende muito, né? É bom para família grande, né? Para fazer bastante. No caso aqui, deu para fazer 2 formas de lasanha, né? Daria para fazer 2 formas de lasanha, né, pessoal? Porque ele rende bastante, né? Mas aqui, como na verdade nem veio todos os filhos, só veio meu filho, minha nora e minha neta. Então, fiz só uma. Já é outro dia por aqui, pessoal. Eu tive que ir no centro da cidade resolver algumas coisas. Eu fui na parte da manhã, né? Já tô voltando para casa, mas quando chegar em casa eu tenho que sair para resolver outras coisas. E assim, pessoal, é o nosso dia, né? Bem corrido, tá bom? Mas eu vou gravar mais para vocês. Pessoal, outro dia aqui, já segunda-feira, né? Eu não tive tempo de gravar outros conteúdos para vocês, que eu tive que sair, mostrei para vocês, né? Eu já vindo para casa, depois cheguei em casa, tive que dar outra saída. Aí fui ficar um pouquinho com a minha mãe, porque tadinha, fica sozinha a maioria a maior parte do dia, né, pessoal? Só se algum dos meus irmãos for lá visitar ela, né? Ou na sexta-feira que a minha irmã veio de Cubatão, que é uma outra cidade, minha irmã fica com ela lá. Aí ela fica com alguém. Então, já fazia dias, devido à minha correria, vai pra lá, vai pra cá, que eu tava sem tempo de ver minha velhinha, né? E hoje eu falei, não, vou lá ver ela, quando chegar eu cuido de casa, né, pessoal? E às vezes a gente tem que valorizar, né? Às vezes a gente tem que sempre valorizar aquilo que a gente ama, né? No caso da minha mãe. Porque ela já tem 82 anos, né, pessoal? Então eu deixei a casa, meu esposo que varreu, passou pano. E eu fiquei lá com ela um pouco, conversando, jogando conversa fora. Já tinha mais de... Ó, pessoal, acho que já tá fazendo bem um mês que eu fui na minha mãe. E ela não mora tão longe daqui, mas você sabe aquela correria que você sempre tem alguma coisa para fazer quando não tá chovendo. E aí eu vou de bicicleta, né? Porque depois que eu termino o serviço da casa... É que eu vou lá ficar um pouquinho, aí já tô cansada também, né? E assim vai, pessoal, aí a gente vai procrastinando, como diz a história, né? O tempo vai passando e eu hoje falei, não, vou largar a casa, vou largar tudo, vou lá um pouquinho. Agora que eu tô fazendo janta aqui, pessoal. Aí eu vou cozinhar um pouco de feijão, vou fazer uma mistura, arroz já tem feito, vou fazer uma verdura e vou mostrar um pouco pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo, tá bom, pessoal? Ontem, depois que meu filho chegou, acabou que não deu nem pra mostrar, só mostrei o que eu fiz lasanha, fiz uma galinha, né, depois eu fiz uma saladinha bem simples, só de alface mesmo, eles não comem, nem minha nora, só eu e meu esposo, né, e aí a gente almoçou e passou o dia nisso, pessoal, não fiz bolo, não fiz nada assim, sabe, só mesmo o almoço. E ficamos aqui curtindo minha neta, né? Bagunçou até as tantas. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui o que eu tô fazendo, tá bom? Ó, pessoal, o feijão ficou assim, ó, que feijão bonito. Uns pedacinhos de carne seca, ó. Aí aqui ficou a carne de porco, ó. Opa, não tá focando. Ó, bem sequinha. Não coloquei na pressão, né, pessoal? Mas já cozinhou. Aí fiz um pouquinho de couve aqui, ó. A mineira, e aqui é chuchu. E vou jantar agora. E assim, pessoal, ó, ficou meu pratinho. Feijão, a
carne, chuchu e a couve. Como agora é noite, eu não vou comer nem quinoa. Eu já não como arroz, né, pessoal? Então eu não vou comer quinoa também não. Vou comer só essas verdurinhas aqui com a carne e tá muito bom. Pronto, pessoal, buchinho cheio, né? Agora eu vou ficar aqui, ó, descansando um pouquinho, depois tomar um banho e dormir, né? Vou aqui assistir um pouquinho de TV. E esse vídeo, pessoal, não teve muita coisa não, foi mais assim, pra não deixar vocês sem vídeo no canal, tá bom? Porque também me prejudica se eu não gravar, né? Porque daí fica cada vez mais distante o meu sonho de ser monetizada, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então se eu não postar vídeo, o YouTube para de me recomendar, então eu tenho que postar. E vou pedir para vocês, se vocês puderem deixar um like, um comentário para me ajudar, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal. Aqui tem de tudo um pouco, tá bom? E indica também, fala do meu canal para seus amigos, parentes. Me ajuda aí, pessoal. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Deus abençoe. Tchau, tchau.